Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do Analytics Talks, hoje falando sobre CRM dados, a junção para você tomar decisão baseada em dados e falar corretamente e de forma clara, no momento certo, com o seu consumidor. Como sempre, ele, ao meu lado, o The Fresh Prince of Bel-Air do GTM. Puta que pariu. Valeu, gente. Tchau. Compadre, e aí? É isso aí, chapa. Top 10, porra. Top 10, porra, é isso aí. E para falar um pouquinho sobre o CRM dados, logicamente eu não poderia estar mais bem acompanhado do que com ele. Ele que é radialista, também é professor, doutor e também faz CRM. Pedro Ivo. Que isso? Não vai falar do dono do café de Minas Gerais, porra? Ivo Blend. Isso aí. Eu tava, depois da apresentação do Fresh Prince ali, eu não entendi nada. Como é que veio essa inspiração aí, Gustavo? Pô, toda vez que eu vou apresentar o Luciano, eu tenho um documento sobre ideias que vem na cabeça de como apresentar o Luciano. Aí eu vou anotando ali, porque isso virou uma máxima, a galera começa a chamar ele dos apelidos. Eu tava no evento, qual que é o evento? Na Growth Conference. Aí vem um cara na fila de comer, assim, esqueci o nome do cara, inclusive. Eu vejo diamante negro. Gente, ela tá aqui humano, né, Luciano? 9 anos de amizade. Tá até humano lá, né? Como esse Brasil. Fora, a gente, cada um com suas camisas, a gente foi até além, fez tatuagem pra estar ali. Geral duro no início da empresa, não tinha dinheiro algum. Indo de ônibus, dividindo quartos, inclusive no hotel. Então eu chego aqui hoje no prédio, vejo aquela entrada maravilhosa, com mármore de Carrara. Eu falei, cara, não tem nem roupa pra entrar aqui mais, não. Mas um dia, a gente só sabe quando a pessoa tá muito bem na vida, por 2 motivos, sabe qual? Número 1, quando ela vem de helicóptero de Minas pro Rio, e quando ela tem seu próprio café. Pô, cara, quem dera, hein? Um dia. Mas eu tenho medo de helicóptero. Então tranquilo. Cara, mais uma vez, obrigado demais por esse papo aqui. E a gente não podia começar sem te dar um mimo, né, meu irmão? Pô, que Cê é isso, louco, cara? Tá maluco. Já chega ganhando presente, eu não trouxe nada. Relaxa. Vim de mão a banana aqui. Não, ele não trouxe nada e me fez lá no Rio Innovation Week fazer embaixadinha pra ganhar presente. Aí. Tive que mostrar que era de Tsubasa mesmo. Fazendo 20 Cara, embaixadinhas. Tem muito tempo que eu sonho com essa camiseta aqui. Você tem a Nunca mamba ganhei, negra. agora eu vou realizar meu sonho. Agora você tem a mamba negra do Analytics. Haja coração, hein? Haja coração. Depois que bota ela, Já a conversão aumenta. conversão Cê é na louco, hora. é ruim. Pô, obrigadão. Então, Sensacional. dá até um cafezinho maneiro aí, depois tu vai Mentira. curtir. É. Tem um cafezinho aí, ó. Cafezinho, Coffee Mais. Aí Coffee Mais, sim, hein? nosso patrocinador aqui do podcast. Inclusive, Luciano, dá o lance aí pro Coffee Mais. Fala um pouquinho do Coffee Mais aí. Ah, tá aqui, ó. Tava procurando a caixa. Coffee Mais, café. Patrocinador da Métricas Boys. A Métricas Boys foi cafeinizada, meu parceiro. Tem um link 20% de desconto pra vocês aí. Café é bom mesmo. Eu sou. Eu gosto muito. Eu gosto bastante. Inclusive, Coffee, fica a dica pra galera café do de Coffee Mais. cerveja, tem a porra. Pode- Fizeram um blend em parceria com a Brahma. Muito foda. Sensacional. Inclusive- Grande Albize. Abraço pra ele. Isso aí. Inclusive, fica a dica aí. Pode mandar cápsula também, viu? Pode mandar capa. O drip a gente gosta, mas cápsula a gente não provou, não. Traz pra gente aí. Pode mandar. Boa, linkzinho tá aqui na descrição. Mais uma vez, Ivão, muitíssimo obrigado pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. Acho que vai ser muito legal. A gente tenta aqui, como um compromisso meu do Luciano, de toda a Métricas Boss, tentar levar o nível de dados a todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, a gente já falou de dados em várias outras áreas e a gente não tinha falado sobre dados de CRM em conjunto. São dados quantitativos e qualitativos para tomar decisão melhor de falar com o seu consumidor. Antes da gente começar a falar de estratégia, erro comum, começar a falar de informações de mercado e tal, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre como a gente pode usar o CRM a nosso favor. A gente sabe disso, mas eu queria que você explicasse para a gente quais são os dados que a gente pode e não pode coletar. Como a gente pode coletar, como usar, o que fere, o que não fere, lei geral, política de dados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes, porque a gente conhece a Dito, implementa a Dito há muito tempo. Então a gente sabe a qualidade e a veracidade da informação da Dito e segurança que a Dito tem para o seu cliente empresa e para o cliente do seu cliente. Então coletar o dado quando deve se coletar, não sai coletando. Mas a gente também conhece empresa que implementa isso aqui no GTM e fala assim, calma aí, tu vai pegar o e-mail do cara sem o cara nem te dar? Não tá puxando isso. E a gente sabe raro, que mas certas acontece coisas. sempre. Ainda bem. Eu queria que você falasse pra gente iniciar aqui um pouquinho sobre esse tema antes. Perfeito. E acho que a gente começou do tema certo, porque quando a gente vai falar de CRM, não existe CRM sem a gente identificar quem é o consumidor, Perfeito. sem a gente ter o dado. Isso é a matéria-prima para se começar qualquer trabalho, qualquer estratégia de CRM. E isso mudou muito de algum tempo para cá.
antes da lei, era selva. Ainda hoje tem empresa, né, como vocês falaram, que insiste nisso. Mas antes era aquela coisa, ia ali no centro, comprava um pendrive cheio de dados, né, e aquilo tudo era válido. Quando a lei veio, não que acabou isso, tá, gente? Mas ela começou a inibir um pouco desse comportamento e começou a educar as empresas para que elas pudessem respeitar os dados. Então, acho que isso foi, né, um ponto importante que a lei vem trazendo aos poucos e educando as empresas. O que a lei diz? Que o que não pode ser tratado são os chamados dados sensíveis, como preferência sexual, opção religiosa. Esses são dados que podem ensejar algum tipo de discriminação. Falei que ele era doutor? Então... Ensejar. Foi a primeira vez que a palavra foi dita aqui. Puxa vida. Tá maluco, rapaz. Isso pode motivar para melhorar. Pode motivar algum tipo de discriminação. Então são dados chamados dados sensíveis que não devem ser tratados. Agora, todos os outros dados, gente, eles podem ser coletados e podem ser processados e usados, né, numa segmentação para a gente comunicar de maneira mais personalizada com os consumidores. Perfeito. Desde que o consumidor esteja por dentro e consentindo, né, que aqueles dados sejam usados. Então, todas as marcas, a partir de então, começaram a colocar textos dentro dos seus sites, dentro de outras plataformas, explicando como que aquele dado vai ser usado pela marca. Isso é uma obrigação colocada pela lei. Deixando claro que o dado não vai ser comercializado, né, porque isso também seria crime. Deixando claro que aquele dado vai ser usado para o bem do próprio consumidor. Eu acho que isso que interessa no final das contas. Quando a marca tem um dado sobre os interesses dos consumidores, as características dos consumidores, ela pode começar a tratar o consumidor de maneira mais relevante. E isso é bom, no final das contas, para os dois lados. Perfeito. Cara, isso já é uma aula do início do podcast aqui, já para deixar a galera ciente do que fazer e do que não fazer corretamente no que tange a falar com o seu consumidor e o dado que você está coletando dele. Antes da gente começar a falar aqui sobre um pouco da plataforma da Dito, falar sobre dados, CRM, a gente tem tentado tangibilizar para as pessoas, por exemplo, para a gente, para mim, pelo SEM, para toda a Métricas Boss, quando a gente fala de CRM, quando a gente fala de Analytics, por exemplo, cara, dá para fazer com papel e caneta. Você pode começar de um momento mais tranquilo até chegar num momento absurdo. E aí, isso me relembra um fato que é interessante da gente trazer aqui no início para a galera entender como um açougueiro pode falar com a avó de alguém e fazer CRM. Vó Wanda e o seu açougue de carnes, não é isso? Vó Wanda. Por favor, traga esse case pra gente. Esse caso a é vó antigo. Wanda é a avó dele, tá? Esse caso é antigo, eu nunca contei aqui, né? Bom, Mas ficou, pelo visto, ficou na memória. ficou marcado. Né? Que eu te contei essa história, uns cara? 9 anos atrás já. Caramba. Eu uso direto quando alguém fala de CRM. Ah, mas ferramenta XPTO complexo. Falei, rapaz, açougueiro fazer com papel e caneta e ligava pra avó do amigo meu todo dia às 8 da manhã, 9h30 a carne tava na casa. É, exatamente. E o pessoal acha estranho, às vezes, eu contar essa história, porque eu sou de uma empresa de tecnologia. Mas eu digo sempre, gente, isso não é da boca para fora. A tecnologia, o CRM, ele só vai funcionar se houver o mindset correto para poder usar ele. Perfeito. Então, ele só vai dar escala a alguma coisa que não dá mais para fazer na mão. Perfeito. Se a empresa é pequena, se está começando, né, como o açougueiro da minha avó, vou contar o caso dela aqui rapidinho, dá para fazer. A história é a seguinte, minha avó, abraço vovó Wanda, 98 anos de idade, muito bem vivido, está super sóbria lá em Belo Horizonte, né? Deus a tenha com muita saúde ainda. Vovó Wanda, ela morava no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, e todos os dias de manhã... São Pedro Valley. São Pedro Valley, famoso São Pedro. Ela foi a primeira startup lá do São Pedro Valley, o açougue do Nelson. E ela ia todos os dias ao açougue do Nelson para comprar carne para fazer o almoço, porque ela, daquelas avós italianas que gostam de ter a família reunida ali, todo dia ia até o açougue do Nelson, comprava a carne, voltava para casa e fazia o almoço. Na década de 90, ela teve um sério problema no joelho. Osteoporose pesada, o médico olhou e falou, olha, nós vamos ter que botar uma prótese nos 2 joelhos. Marcou a cirurgia, fez a cirurgia, botou a prótese, trocou o joelho dela por uma coisa de metal e a recuperação não veio. 1 mês, 2 meses, 6 meses, o joelho ainda estava inchado, doendo pra caramba. Fomos em outro médico. Quando o outro médico abriu, falou assim, olha, a prótese que está aí não é a sua prótese que a senhora comprou. A senhora comprou uma prótese de titânio, alemã, está aí uma paraguaia, né, de outro metal que a gente não sabe qual que é. Enfim, outro médico, né,
A FDP tinha colocado a prótese errada na minha avó. Criminoso. Refez a cirurgia, botou uma prótese nova, mas o joelho dela nunca mais foi o mesmo, passou a andar de andador. E aí, qual que foi o problema? Ela não podia ir mais no açougue do Nelson todo dia para comprar carne. E o Nelson, nesse momento, ele tinha um problema. Ou ele perdia uma cliente muito importante, ou ele fazia alguma coisa. E ele passou a fazer alguma coisa. Passou a ligar para minha avó toda segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, e falar: Dona Wanda, como é que vai a senhora? Final de semana foi bom, Dona Wanda? E o seu netinho favorito, Pedro Ivo, tá tudo bem? Conversando com ela. Dona Wanda, separei aqui para a senhora uma costelinha de porco, daquele jeito, sem gordura. Posso mandar? Pode. E a minha avó fechava a compra para a semana inteira. Às 9h30, a carne estava lá na casa da minha avó para ela fazer o almoço de segunda e as carnes para os outros dias. Isso é o que o Nelson fazia. Grande Nelson, tem um açougue lá na Rua Viçosa, abraço para o Nelson. E aí, o que eu brinco que a gente pode aprender com o Nelson? O Nelson, gente, ele não tem a melhor carne de Belo Horizonte. Não tem. Ele não tem também a carne mais barata de Belo Horizonte. Então, como é que o cara consegue manter uma cliente não tendo o melhor produto e não tendo o melhor preço? Ele vai por uma terceira via, que é algo, inclusive, descrito pelo nosso amigo Philip Kotler na década de 50 do século passado. Ele atende bem um nicho de mercado. Ele tem a melhor solução para um nicho específico. E ele atende como? Não só entregando a carne, mas atendendo outras expectativas da minha avó. Ele conhece a minha avó, ele chama ela pelo nome e com simpatia, ele sabe a hora certa de ligar para minha avó, ele sabe a carne preferida da minha avó, ele entrega na casa da minha avó, ou seja, ele ainda oferece conveniência. Tudo isso está ligado à experiência, e a experiência é essa camada, a terceira via que a gente pode colocar dentro de um processo para gerar lealdade, que é inclusive um caminho pelo qual várias marcas estão começando a seguir, porque esse caminho do melhor preço, ele é um caminho perigoso, é um oceano muito vermelho, é um mar sangrento, né? E tem algumas empresas que seguiram esse caminho e hoje estão pagando por isso. Empresas que usavam, inclusive, a questão do preço no slogan, né? Vocês lembram de uma empresa chamada Ricardo Eletro, que falava: preço é tudo. O preço é tudo, né? Hoje é coach, mas hoje está lá na recuperação judicial, porque é um jogo muito complicado. Não que seja errado, tá, gente? Mas é um jogo que a gente de margem precisa ter pequena, o bolso fundo para poder aguentar. Tem um outro caminho que é ter o melhor produto. Aí a gente pensa de cara aqui na Apple. Pô, a Apple é uma marca que se posiciona como aquela que tem o melhor produto. Mas também é um caminho complicado, porque à medida que outras marcas vão se desenvolvendo e cada vez mais rápido, a tecnologia, lancei uma câmera X, daqui a 6 meses está lá outra marca com uma câmera melhor ainda. Então também é uma disputa complicada. A terceira via de ter a melhor solução e gerar lealdade a partir da intimidade com o cliente, ela gera uma lealdade um pouco mais perene, algo que pode se manter independente dessa concorrência. Pô, então eu queria deixar 2 recados aqui. Recado número 1 pro Guilherme, nosso head de Prime. Ô Gui, tu já entendeu o que a gente tem que fazer no Prime, né? Exatamente. E o número 2, já pode encerrar o podcast. Já pode. Isso aqui já é aula, valeu, obrigado você que tá aí. Valeu, um abraço. Pô, você é louco, cara. Que isso? Aulas cria, né? Aulas. Cara, obrigado por essa. Eu sabia que trazer a história da Vovanda é muito bom. É bom porque tangibiliza pra caramba, pra galera, e mostra como é que você pode começar. Porque às vezes a gente mesmo tem esse problema também, quando a gente tava brigando ali pelo podcast pra chegar onde a gente tá nesse momento, que é o top 10 do Spotify em tecnologia, a gente olhava e falava assim: mas o episódio 100 a gente não pode fazer desse jeito, porque, pô, quem fez desse jeito tem 10 mil views no YouTube, tem não sei quantos mil plays, pô, a gente não é esses caras, não pode fazer. Mas no nosso nicho, olhando para o nosso mercado, talvez a gente seja esses caras do nosso mercado. Com volume menor. Com volume menor, como é que a gente pode fazer? Então, essa comparação, às vezes, ela faz com que a gente entenda que a gente está muito distante de alguma coisa, só que acho que é importante você olhar para trás, para ver quantas escadas você já subiu. Então, você está muito distante dali, mas você está distante pra caralho do início também. E isso, para mim, acho que tangibiliza um pouco. Você pode começar a CRM dessa forma, com papel e caneta e ligando para o teu consumidor. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso com uma plataforminha, ou você vai organizar isso no Excel. Daqui a pouco você está tabulando com uma ferramentinha, não sei o quê. Daqui a pouco você tem alguém fazendo. Você fala, pô, ainda não tô lá nos clientes da Dito. Mas olha para trás, você faz papel e caneta e gastando 2 horas por dia. E acho que o mais absurdo é que aí você vê como a tecnologia entra como solução do problema e não o problema, né? Então você vai utilizar ela como um meio para poder resolver. Então, como eu automatizo
todo esse processo de Isso aí. identificar o meu usuário, entender como funciona o comportamento dele, qual o pedido dele Não, e preferido. eu tenho uns dados. Aí a muito tecnologia básicos. entra para você poder automatizar esse processo. É isso. Vocês lembram de um joguinho chamado War? Com certeza, joguei direto. Jogou Eu muito? sei até hoje o que é América do Sul, América do Norte, Oceania, por causa disso. Matou a É lógico, mas sabia. Tava lá, né? Tá maluco? Porque quase sempre comigo eu era o sorteado de domínio de todos os territórios. Porra, Pô. objetivo mais fácil do War. Clássico. O War, gente, vocês lembram que era, né? Pra quem nunca jogou, aquele mapa mundi, você tinha umas pedrinhas pra conquistar Sim. alguns objetivos. A 2 pedrona valia 10 exércitos. pedrinhas. A pedrona valia 10. Se você tinha uma pedrinha, era um dado, certo? Certo. Se você tinha 2 pedrinhas, 2 dados. Qual que, né, falando um pouco sobre nicho e sobre dominação, acho que é um bom exemplo. Pô. Se você espalhasse as suas pedrinhas por todos os territórios, o que acontecia? Você ficava frágil. Chegava alguém com 2 pedrinhas, você tinha uma só, tinha que ter muita sorte para ganhar no dado Pô. e manter aquele território. E aqui a gente está no mesmo jogo, vocês estavam comentando do Prime, né? A ideia, né, é muito mais fazer a dominação de um nicho específico, de um território específico, né, na metáfora, para depois a gente começar a expansão. Porque dominando um determinado território, a gente consegue se proteger e consegue entender a fundo aquele território, Perfeito. aquele nicho de mercado, e entendendo bem aquele território, a gente consegue atender ele melhor ainda. Boa. Essa é a maior dificuldade que eu vejo as empresas ainda tendo, né? É a resistir à tentação de querer abraçar o mundo. Boa. Né? Geralmente o pessoal começa a falar assim, não, Megalomaníaco, né? meu cliente é de A a Z, de 8 a 80, né? Do Vai Oiapoque ao descobrir que o Chuí. cliente é classe C, 60 anos. Pô, e aí acaba sendo genérico, acaba sendo medíocre em tudo. Concordo. Esse foi um problema que a gente enfrentou como empresa lá atrás, saindo até um pouco do tema aqui, mas eu acho Pô, não, por relevante. favor. A gente, né, falando, pô, nós temos aqui um produto de tecnologia para CRM. Pô, todo mundo vai ter essa demanda de conhecer o cliente e comunicar com ele de maneira segmentada. Mais cedo a gente estava falando aqui, né, da Sim. área de educação. Né? Por que não? No início a gente atacou educação, saúde, tecnologia, indústria, varejo. E o que aconteceu? A gente ficou medíocre em tudo isso. Por quê? Apesar do produto ser o mesmo para atender essas demandas, o para que ele servia diferenciava muito. Boa. Quando a gente está falando de educação, é para resolver um problema de evasão de aluno. Quando a gente está falando de varejo, que foi o segmento que a gente acabou escolhendo, a gente está falando em aumento de recompra. Parecem, né, coisas parecidas, mas não são. As dores são muito Sim. diferentes. E se a gente não se especializa e não sabe falar a língua do nosso cliente, a gente acaba sendo genérico e acaba ficando medíocre nessa história Boa. toda. Isso aqui traz já um ponto, bola levantada, pro seguinte, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado aqui, que são dados que eu peguei no mercado. E essa frase aqui, talvez você possa saber quem é o autor. Apenas 2% das empresas brasileiras têm uma visão 360 do consumidor e cruzam bases de dados para uma melhor análise desses perfis. Quem foi que falou isso? Foi uma pesquisa da McKinsey. E quem foi que falou isso? A gente, Foi tu mesmo? a gente fala isso muito, porque, cara, o mato é muito alto aqui no Brasil, Exatamente. essa que é a questão. Quando a gente fala de dados, fala sobre centralização da visão do consumidor, o pessoal ainda está muito no achismo, né, cara? Sim, cara. Adorei a camisa, vou usar pra caramba. O pessoal tá muito no achismo. Eu sei quem é o meu consumidor. Tem uma marca, abrindo parênteses bem rápido para contar mais uma história. Tem uma marca que nós atendemos desde 2015, que ela fazia algumas observações de quem era o cliente, definia ali a persona, fazia um desenho maravilhoso, contratava, né, uma empresa de consultoria gringa para fazer o desenho da persona. E uma vez a gente teve numa reunião lá em São Paulo, ficamos esperando na sala de espera lá para entrar na reunião. De repente abre a porta, sai um pessoal assim e a gente entra. E o nosso primeiro papel lá foi pegar todas as bases de dados dessa empresa, que tem quase 1.000 lojas no Brasil inteiro, e dados dos consumidores de todas essas lojas, mais dados do e-commerce, centralizar e trazer um desenho de quem eram os grupos de clientes Legal. principais que eles tinham. Quando a gente apresentou, o pessoal falou assim para mim: ô Ivo, isso aí tá totalmente diferente do que a gente entende que é o nosso cliente ideal. Nesse momento, Luciano e Gustavo, eu falei, perdi. Já era. Eu era uma empresinha de... Lógico, os caras 20 gigantescos. pessoas. né? E aí eu falei, não, já era, perdemos. O cara falou assim, mas eu confio mais no seu dado Do que nessa galera aí que me cobrou milhões para fazer, né, uma observação de algumas poucas Aí você lojas. volta a respirar. Aí eu falei, opa, ufa, tô em casa.
Mas por quê? Eu não estava me baseando em observação ou Na no base de achismo. dados. Eu estava baseado no dado. Era quase que um censo de quem era o consumidor, porque era dado de quase Perfeito. 1.000 lojas. Então, acho que, voltando na questão, só 2% das empresas aqui no Brasil, de acordo com a McKinsey, tem essa visão completa de quem é o consumidor, Sim. baseada em dados cruzados de diferentes plataformas. E essa é a minha pergunta para você aqui, que é como que a gente pode fazer isso na prática e quais são as fontes de dados qualitativos e quantitativos que a gente pode puxar essa informação. Dou um exemplo aqui, tá? Aqui no Prime, a gente acompanha uma métrica muito importante que é o Lifetime Value, né? Inclusive, quem não sabe calcular isso, tem aula no Prime ensinando a fazer isso. Minha vai ter aula tem aula nesse momento também de Excel que ensina a fazer isso. E joga no Google em métricas para e-commerce, clica no link que vai aparecer da Métricas Boss, que lá eu ensino a calcular também. Então, 3 formas de você aprender a fazer isso. Do nosso lado, a gente calcula o Lifetime Value. Só que o que a gente faz? Hoje, nesse momento, como a plataforma de CRM que a gente usa não é boa, não ajuda a gente em nada, na realidade é muito mais um disparador de e-mail do que a plataforma de CRM. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. A gente está hoje fazendo nossas análises no Excel. Baseado nessa análise, a gente sobe essa base apartada e dispara para essa galera. De uma forma assim. Então, o que a gente faz hoje aqui? Por isso que eu estou falando dos dados quantitativos e qualitativos. A gente pega dados da plataforma que a gente usa, que é o Kajabi, plataforma de ensino que a gente usa. A gente pega da plataforma de pagamento, que é a QIFI, que a gente usa. E a gente pega dados, muitas vezes, também de formulários que a gente teve preenchidos e tal. Unir isso e fala assim, cara, vou dar um exemplo. Por Anti-Achismo Social Club, que foi a nossa imersão. Inclusive, nesse momento você ouve, pode já estar aberta a vaga para as próximas imersões, viu? Corre aqui, se estiver no link, eu jogo no Google, Anti-Achismo Social Club. Para poder falar com eles, como eram só 15 pessoas, a gente não teve nenhum investimento de anúncio. Na realidade, a gente abriu um form para a galera preencher. Nesse form já falava qual era o valor, ou seja, quem vai entrar para mim ali já é uma pessoa que sabe quanto vai custar, deixava isso. Só que como é que a gente fazia isso? A gente ligava. Só que eu não ligava para qualquer um. Eu ligava baseado nas pessoas que eu mais tinha informação. Então essa pessoa ela já é assinante do Prime, ela já fez curso XYZ, ela é de Belo Horizonte, ela é de São Paulo, ela é do Rio. É mais fácil para ela vir para cá, para o Rio. A conexão dela de vir, tipo, talvez do Piauí, como tinha gente, para cá, vai ser muito mais caro. Ao invés de talvez a imersão custar 5 mil para ele, vai custar 15, 20. É muito mais caro. Então, para eu fazer a primeira, deixa eu pegar só essa galera desse polo aqui, que já tem um contato, que eu já faço alguma coisa, segue a gente na rede social, consome nosso conteúdo e agora liga para essa galera. Ou seja, basicamente a gente fez o seu Nelson com a Volvanda no Excel ali, mas puxando dados de várias fontes. Sim. E aí justamente minha pergunta para você aqui agora, como que a gente pode fazer isso na prática? Quais são as fontes de dados normalmente que as empresas têm, quantitativos e qualitativos? Como junta isso? E aí você pode levantar a bola do Edito para poder fazer na prática. Não, sem jabá, qualquer um pode fazer isso. Né, tá acessível. A primeira coisa que a gente vai fazer qualquer projeto é sim identificar as fontes de dados. Perfeito. E quais interações a gente vai puxar de cada uma das fontes. Porque não adianta eu ficar vendendo, né? Não adianta. Vamos lá falar primeiro de uma empresa de varejo. Boa. Né? O que é o varejo? Geralmente ele tem lojas físicas, e-commerce, às vezes tem um app mobile. Boa. Então, dali a gente já tem 3 fontes diferentes. Da loja física, a gente hoje, até então, consegue pegar basicamente 3 interações diferentes. A compra, a troca e a devolução. Pô. Ainda não existe, né, de maneira tecnologicamente viável, né, para outros varejistas, um mapeamento de navegação né, dentro do ponto físico. Daqui a pouco isso vai ser lançado e né, também vai gerar dados muito legais. Mas por enquanto essas 3 informações. Dentro de cada interação, a gente vai mapear quais são os atributos que estão presentes ali, que vão ser usados numa segmentação posteriormente. Vamos dar o exemplo aqui da interação de compra. A interação de compra ela pode vir com o nome do produto, a cor do produto, a categoria do produto, o tamanho do produto, o preço do produto, a forma de pagamento, quem foi o vendedor que atendeu, a localização da loja, entre outros vários atributos. Depende muito do segmento. Perfeito. Outro dia eu estava conversando com uma marca de eletroeletrônicos e ela falou, a amperagem do produto para mim é importante, porque também vai ser um critério de segmentação. Se eu tiver com um eletrodoméstico 110 volts para poder vender e girar no estoque, eu não vou mandar para quem comprou 220, porque senão a pessoa vai achar muito legal e depois vai descobrir que não poderia comprar aquele produto. produto. O Rio de Janeiro ferra ela, né? Porque na minha casa, na do Luciano, na do Gabriel é 110. Só que na maioria das empresas, dos prédios comerciais é 220. Shopping aqui no Rio de Janeiro é 220. Difícil, né? Já me ferrei nisso. Não sabia. Comprei uma cafeteira na loja que eu tinha, botei na tomada, falando café, falei, nossa, cheiro diferente. Pau, estourou, meu irmão. Aconteceu semana Que passada loucura. comigo, cara. Comprei né, um depurador de ar, que é aquele negócio que você coloca em cima do fogão.
e descobri que uma tomada da minha casa Olha aí. que é loucura. 220. Todas as outras são 110, uma é 220, liguei Jogou lá, da pior forma, né? Da pior forma possível. explodiu aquele cheiro Normalmente horrível também. ar-condicionado é 220 É, também. lá em casa, ar-condicionado, todos são 220. É, mas enfim, História, volta aí, né? Mas voltando, isso é um atributo de uma interação. E aí, quando a gente vai olhar para a loja física, são, né, esses 3 atributos. Pô. Quando a gente vai olhar para plataformas digitais, e-commerce e app mobile, aí a gente tem uma riqueza enorme de outras interações que são possíveis de serem capturadas. A gente pode pegar, além da compra, da devolução e da troca, todo o comportamento que a pessoa faz ali dentro, que a gente chama de interesses implícitos. Ou seja, a pessoa entrou no e-commerce e fez uma busca de uma palavra, esse dado é importante. Se ela buscou a palavra camiseta, possivelmente ela está interessada numa camiseta. Se ela acessou uma categoria de masculino, ela possivelmente está interessada em algum produto da categoria masculina. E por aí a gente já vai conseguindo entender quais são os interesses de cada pessoa. Mapeadas as fontes e os atributos dentro de cada fonte, as interações dentro de cada fonte, a gente precisa de uma coisa importantíssima, que é um dado-chave, para que eu identifique que Perfeito. é a mesma pessoa que está interagindo nesses canais. Posso te diferentes. fazer um parênteses rapidinho? Com Que acho certeza. que vale a pena pro Luciano explicar. É o que a gente muitas vezes chama aqui na área de análise de User ID. Sim, sim, o User ID, a gente cruza algumas fontes de dados, mas em sua grande maioria dados quantitativos do próprio Google Analytics. A gente tem um ID randômico que eu seto na máquina do usuário, e esse ID, ele é um hash que quando ele vai para dentro do Prime, eu seto ele como uma propriedade do usuário. Então eu tenho 2 fontes. Eu tenho o blog, que gera tráfego e é um canal de aquisição para o Prime, e quando qualquer link que o usuário clique daqui para cá, eu passo na URL dizendo, ó, esse usuário é o usuário dessa outra base aqui. E aí seta esse cara como esse usuário aqui. E aí no final das contas, a gente consegue ter uma análise de quais foram os posts que de fato o cara leu antes de comprar. Saca? Perfeito. Quais foram as informações e as interações que ele utilizou dentro do blog antes de comprar? Esse cara já é assinante da newsletter? Que aí agora entra um pouco da outra fase que a gente está entrando. De quando o usuário ele se cadastrar numa Lead Lovers ou numa Dito, eu jogo esse mesmo ID para ele. E aí, no final das contas, eu estou meio que montando o nosso data lake lá no final das contas. Porque aí eu vou ter os dados de saber qual o momento e quais foram os posts que fizeram esse cara converter como lead. Depois desse cara como lead, esse cara que comprou já era lead ou não era? Então eu consigo, isolar isso e extrair essas bases no momento que ele compra. Porque quando ele compra, eu consigo saber que aquele hash é aquele usuário. E aí a gente cruza os dados para, vou extrair esses dados aqui e vou enviar um pacote específico para, por exemplo, saber para quem que a gente vai mandar um grupo de... Para quem a gente vai falar que a gente vai fazer uma aula ao vivo. Uhum. Saca? A gente vai falar com um grupo pequeno de pessoas. Perfeito. E não com todo mundo de uma vez só. Quando tem maturidade, a gente está falando de digital, é outro esquema, né? O ID único, gente, é sensacional isso que vocês fazem. Né? Permite que a gente tenha realmente uma visão Porque bem no completa. nosso caso, no blog, a gente não tem o ID único do cara, porque esse cara não loga. Sim. Então eu não tenho Mas um quando ID de ele base. vê, né? Mas quando ele acessa a primeira vez, eu identifico ele como se fosse um Client ID. Só que a Perfeito. diferença desse Client ID do Google Analytics é que o Client ID ele muda de acordo com a sessão, né? No nosso caso, não. Independente da sessão, ele vai continuar Isso. sendo o mesmo Client Por isso ID. que a gente chama de User ID até. Que é mais no mantendo. ID do usuário, não do ID do cliente. usuário. Perfeito. Isso é uma das possibilidades de dado-chave para a unificação da visão do consumidor. Quando a gente está falando de negócios que são on e offline, geralmente se usam dados como CPF, e-mail ou telefone, porque são dados que a gente consegue, principalmente nas lojas físicas, né, conseguir do consumidor. Principalmente o CPF, que é um dado que a gente recomenda que seja usado, porque ele não muda ao longo da vida, né? A gente tem um número de CPF e é aquele mesmo. E-mail a gente pode mudar, telefone a gente pode mudar. Até nome. Até A nome. CPF não. O nome se mantém ali. Mas o que interessa, no final das contas, é que se eu tenho 2 plataformas diferentes de identificação do consumidor, eu preciso ter o mesmo dado nas duas para entender que é uma mesma pessoa. Perfeito. Seja um ID próprio, como vocês fazem, seja um dado como CPF. Eu cadastrei com o CPF na loja física, cadastrei no e-commerce com o CPF, eu consigo unificar essa pessoa para saber que é a mesma. Porque o grande problema da maioria das empresas é que essas visões ainda estão separadas. Eu entendo o Gustavo online e o Gustavo offline. E o cliente é um só, né? E o cliente, na verdade, é um só. Ele está querendo ser tratado como um só
e ele está querendo que a marca, ele já está exigindo que a marca entenda ele, independente de onde ele está interagindo. Perfeito. Acho que tem um caso legal, eu queria trazer um case maneiro disso, e talvez você tangibilizar um pouco pra galera uma prática dessa, né? Eu sempre trago os cases, eles já até gravaram com a gente aqui, que é a reserva. A reserva, não sei se usa dito ou não, mas eles têm uma parada muito maneira. Duas coisas. Uma, quando você compra na loja offline, você compra na loja física ali, mal você comprou, você recebe um e-mail dizendo obrigado por comprar, não sei o que, não. Avalie o atendimento do vendedor e ganhe 20% de desconto nas próximas 24 horas no online. Ou seja, tu acabou de gastar, e ele falou o seguinte: se você me der o feedback de como foi o teu processo de venda, que para mim, como dado qualitativo é importantíssimo, eu te dou 20% de desconto para você usar nas próximas 24 horas no site. O que ele está fazendo comigo? Ele está fazendo com que eu dê a informação que para ele é mega importante, com um objetivo por trás, eu tenho uma bonificação para fazer isso, porque normalmente a gente sabe que as pessoas falam, não vou responder porra nenhuma. Respondo. Isso é um dado qualitativo riquíssimo para ele. Ao mesmo tempo, eu, Gustavo, estou ganhando 20% de desconto, olho o site e falo, vou comprar, 20%, vou comprar alguma coisa, aproveitar. Ainda me gera uma compra para o site, ou seja, um cliente um só. Porque eu fiz uma experiência off e ele me trouxe uma informação para eu fazer também uma experiência on. A mesma coisa de quando a gente fala de omnichannel, compra online, retira em loja, cliente um só. Mas aí, paralelo a isso, eu acho interessante quando você chega em certas lojas e você fala, prazer, Gustavo, não sei o quê. A pessoa fala, Gustavo e tal. Eu já vi, e eu não vou falar de lojas agora, já vi o vendedor falar assim, pode dar uma olhada aí que a coisa me chama. Nem se dá uma olhada que a coisa me chama, ele vai pro caixa ali, assim, tem um computadorzinho. E, cara, ele volta falando comigo umas paradas que é muito assertiva. E, tipo, eu já comprei essa loja, mas não somente com esse cara. Ele acabou de dar um check no banco ali, mano, e saber que eu comprei a bermuda XPTO, que eu já comprei um tênis XYZ. Como que ele fez isso? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu não sei se tem alguma coisa, talvez pelo tal app no meu telefone aqui, notificou alguma coisa de que aquele cliente às chegou. vezes ele só identificou o seu CPF na base e puxou as informações. Um lance que eu vejo que a galera não faz muito, e eu queria levantar essa bola para você cortar, é o lance da offline conversion, que é o cara conseguir medir a venda do que começou no online dentro do offline. E assim, para explicar um pouco para a galera, esse conceito de offline conversion, eu tenho um exemplo que é até do próprio Google, que ele fala o seguinte: imagina uma concessionária de carros que tem um formulário de lead na internet. Perfeito. E aí você quer saber quanto daquelas pessoas que fizeram o formulário para poder agendar um test drive, de fato compraram um veículo. E aí, na ferramenta de CRM, você pode passar o client ID daquele usuário para no momento em que esse cara chegue na sua loja para poder fazer o test drive compre, você identifique ele por essa chave de identificação, no caso pode ser o e-mail, pode ser o CPF, que seja. Perfeito. E aí no final das contas, quando eu disparo uma venda de que esse carro foi comprado, ele vai disparar uma venda para dentro do próprio Google Analytics até. E aí dizer, a origem inicial desse cara foi CPC, por exemplo. Saca? E até atrelar o vendedor, né? A origem inicial foi o cara indo na loja XPTO. Exatamente. Os dois comportamentos. E esse assunto é muito interessante, Luciano, porque da mesma forma, pouquíssima gente está ainda fazendo esse tipo de medição. E aí, quando a gente encontra algumas realidades em que a marca tem lojas físicas e e-commerce, geralmente, o que acontece? São inimigos mortais. Nossa. Vocês já viram essa realidade também, né? Você chega lá na loja, pergunta para a vendedora sobre o e-commerce, ela fala, não, e-commerce é horrível, e começa a falar mal do próprio e-commerce da marca. Então, assim, por quê? Qual que é o sentimento dela? De que o e-commerce está roubando venda dela. E isso gera diversos problemas. Para começar, gente, voltando lá naquela questão do cadastro, o que ela vai fazer quando ela vai passar uma venda? Ela não cadastra o e-mail e o telefone. Cadastra lá caralho, né? Tipo, ela quer vender, ela fala assim, ivo@metricasboss.br. Tipo, não trabalha aqui. eu.com.br. Exato. Para passar no sistema logo, por quê? Ela pensa que se ela cadastrar o e-mail correto, a marca vai mandar um e-mail para direcionar para o e-commerce. Rola esse medo, né? E esse paradigma, ele só começa a ser quebrado quando a gente entra nesse ponto que você falou, Luciano. A jornada é uma só. Quando a gente entra na visão de como que uma coisa está colaborando com a outra. Como a gente tem essa visão, das primeiras entregas, quando a gente vai fazer um projeto CRM, é unificar a base de dados, a gente começa a ver que o e-commerce, ele é muito mais do que uma loja. Ele é muito uma vitrine. Perfeito. E acontece muito, é um chamado comportamento ROPO, Research Online, Purchase Offline. E quem nunca fez isso, gente? Pesquisar
na internet, olhar o produto, selecionar algumas coisas e depois ir numa loja física e terminar a compra. Terminar a compra por quê na loja física? Às vezes eu queria vestir a camisa e ver como é que ela ficava em mim, ver se o tamanho do tênis era aquele mesmo. Então, isso acontece muito. E quando a gente começa a mostrar, não só para a marca, o head office, mas para o vendedor ali na ponta, que o cliente dele, antes de chegar lá para ele, pesquisou no e-commerce, recebeu um e-mail da marca, ele começa a ver que aquilo ali é relevante. Começa a ver que aquele cadastro que ele estava deixando de fazer lá atrás é uma oportunidade que ele está perdendo. Perfeito. E só para terminar esse assunto, esse ciclo só se fecha de fato quando a gente também inclui o vendedor no processo de relacionamento com o cliente. Hoje, várias marcas, inclusive que a gente atende, mas não só essas, estão incluindo o vendedor no processo de relacionamento com o Código cliente. da vendedora, no e-commerce. Com o código, mas principalmente com uma agenda que é colocada na mão do vendedor, onde ele vai acessar todos os dias uma carteira de clientes que ele precisa contactar ativamente, não só ficar esperando lá na loja, mas contactar ativamente. Então ele vai receber assim, Lucian, né, gosta de calça jeans, não compra há 90 dias, eu estou aqui com, né, um lançamento de calça jeans, vou mandar para o Lucian. Se ele gosta sempre de calça jeans e eu estou com um produto aqui que é a cara dele, vou mandar um WhatsApp para ele. Só um adendo aqui rapidinho. Calça jeans pro Luciano é calça shopping. Ele só usa. Você vai entender que o Luciano. O que é isso? O Luciano tá levando alguém a sério. Muito a sério. Tipo assim, ele tá, tipo assim, ó. Você é amigo, ele vem de bermuda, percebeu? Agora, quando ele vê que é uma pessoa, tipo assim, caraca, ele vem de calça jeans, ele tem uma. Que aí só usa Uma nesse só? momento. Fora isso é moletom, meu Eu irmão. vim todo aqui bonitão hoje, cara, de calça pra... Só usei calça jeans nesse podcast uma vez. Olha lá. Cara, Aí aqui, a galera dos bastidores, vou nem falar que foi o Felipe Lima que falou isso, falou assim, ó, Luciano hoje como é que veio, ó, calça shopping, igual aquele negócio de patolino com perna longa. pô, Luciano, eu achei que eu... Você é amigo, não, ó, não, né? o que acontece com a amizade? Vê lá, caralho, Ah. meia na canela, bermudão, Achei que vocês porra, vinham de terno aqui, tá hoje, nem aí, gravata, tá nem aí. nada, né? é aí, Eu não- quando ele não conhece a pessoa, ele vem de calça de shopping. Entendi. Então, só pra voltar ao exemplo, nesse caso aí, você vai falar pro Luciano, o Luciano que Bermuda. gosta de moletom, Entendi. pronto, Bermuda, chinelo, né, esse tipo de produto. moletom. E aí, gente, o que acontece no final das contas? Quando essa oportunidade volta para a vendedora, para ela fazer o contato, é que ela vê que aquilo lá atrás, que ela cadastrou o cliente corretamente, funciona. Porque volta para ela mesma, ela tem a oportunidade de fazer um contato e gerar uma nova venda. E aí, esses dias foi engraçado que a gente recebeu lá um suporte de uma vendedora falando assim, olha, eu fui mandar uma mensagem aqui para minha cliente e a mensagem chegou para mim mesma. A gente falou, Você é cliente. será que aconteceu alguma coisa aqui na ferramenta? Será? Aí quando a gente foi ver o cadastro da cliente, o que aconteceu? Tava o telefone dela mesmo. Ô, gente, e o óbvio não existe. O óbvio não existe. A gente falou pra ela, olha, fulana, foi pra você mesmo o contato, porque você, quando cadastrou a cliente, você colocou o seu telefone. Não. Aí ela falou, não, ela admitiu. Ah, foi que bom. Aí ela falou assim, ah, tá! Então é daí que vem o telefone pra eu poder contactar. É quando eu cadastro lá atrás. A gente falou, quando Tá você vendo a cadastra, importância de fazer isso direito? começa a cadastrar direitinho, que isso vai voltar pra você. Aí que ela entendeu a lógica da coisa toda. Bum. Por isso que, de verdade, o óbvio não existe. Não existe. Tem que mostrar ali o beabá. E aí, quando a gente fecha esse ciclo, ela entende o porquê das coisas, porque até então era assim, cadastra o telefone certo aí. Ela não sabia Ela não sabe por que ela por quê, fazia aquilo. Boa. E aí depois ela vê o valor dos dados. Pô, cara, isso é do caralho. Puta case, hein? Isso é um puta case, Puta mesmo. case. Eu quero trazer um outro ponto aqui interessante sobre essa questão agora, que é, de acordo com a EDC, você deve conhecer bem também a EDC, o uso de inteligência artificial para CRM irá impulsionar negócios globais em 1,1 trilhões de dólares até 2023. Olha que bizarro, 1,1 trilhões. Quanto de dinheiro tu tem pra ganhar aí? Bizarro! Minha pergunta para você é como que a inteligência artificial pode auxiliar nesse relacionamento com os consumidores? Legal. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque inteligência artificial é uma Tá em voga. nesse buzzword momento, há alguns anos. E eu acho que vai, de fato, potencializar o relacionamento com os consumidores, porque alguns tipos de análises são feitas de maneira mais rápida Perfeito. por uma inteligência artificial. Perfeito. Né? Olha, a pessoa tem uma recomendação, né? Quem compra isso geralmente compra aquilo. Ela tem
o potencial de comprar um produto em determinado momento. A inteligência artificial pode, de fato, ajudar nisso, a trazer recomendações um pouco mais direcionadas. Posso trazer só um paralelo? Claro. Acho que um paralelo que não somente é inteligência artificial, mas baseado em dados quantitativos quando você entra no e-commerce. Tá, quem comprou, comprou também, quem viu, viu também, você pode se interessar por. E aquilo ali, basicamente, antigamente, nos tempos mais primórdios, era alguém do comercial que falava, notebook da marca XPTO. Faz sentido dar um HD externo numa impressora. Aqui, para quando ela comprar isso também. Então era alguém do comercial baseado na opinião dela que pensava no que era melhor para o consumidor. Hoje você tem uma porrada de ferramenta que faz isso de forma automática, baseada em dados. Então, se normalmente as pessoas, quando compram um computador, compram também o periférico do mouse e o periférico de um teclado Bluetooth, foda-se a impressora, eu vou botar o mouse e o teclado. Porque aquilo é baseado em dados quantitativos, é o que as pessoas mais compram em conjunto nesse produto, fazendo a inteligência atualização. artificial pode trazer até uma visão de clusterizar os caras de forma automática, né? Então, eu pego que esse grupo aqui é um grupo que tem uma taxa de recompra maior e ele já traçar um perfil, por exemplo, de quais produtos esse cara comprou, sabe? Então, Baseado no engajamento de alguém, vou dar um exemplo do Prime aqui. Então, baseado no engajamento que a pessoa tem dentro da nossa plataforma de ensino, qual a probabilidade maior dela comprar um anti-achismo, que é um outro produto de high ticket? Talvez isso possa ser já feito ali. Né? Olha, gente, mas só para comentar, acho que isso tudo vai acontecer, isso tudo vai ser muito importante. Mas não substitui pessoas. Não substitui pessoas, mas não só isso, gente. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, principalmente o mercado brasileiro ainda, Tem muito capim, né? o pessoal não está fazendo nem o feijão com arroz. Boa. Então, assim, acho que a inteligência artificial é maravilhosa, pode ajudar muito, principalmente para aquelas marcas que já estão mais maduras. A grande maioria ainda precisa fazer o beabá. O beabá não precisa de inteligência artificial. O beabá é chamar o cliente pelo nome, é mandar boas-vindas para o cliente. Cadastro correto. É fazer um cadastro correto. Enfim, tem muita coisa ainda, na minha opinião, que poderia ser feita antes da gente chegar nesse ponto. Porque hoje nem um feliz aniversário o pessoal tá mandando para o cliente. Isso não precisa de nenhuma inteligência artificial para ser feito. Já está lá o meu amigo Nelson Açougueiro, que fazia tudo aquilo sem nenhuma inteligência artificial, sem nenhum robô. De novo, gente, se a gente fizer o beabá legal, beleza, daqui a pouco a gente pode evoluir para análises preditivas um pouco mais apuradas e um pouco mais complexas do que pode ser feito no início. Lá no início, é o que você falou, poxa, quem comprou uma calça jeans pode comprar uma camisa branca? Claro, cara, então vamos tentar isso. Porque até a inteligência artificial, gente, ela pode errar, ela faz uma predição de alguma coisa, é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Tudo pode mudar, seu estoque acabou, que a probabilidade de conversão não existe. Pode mudar, e eu posso testar alguma coisa também e não funcionar. Total. Então, de toda forma, vale a pena a gente sempre ter em mente essa questão de uso de inteligência artificial ou de uma análise humana, testa, vê se deu certo, se não deu, troca e vai testando outras coisas. Queria trazer um ponto aqui, segundo um estudo feito por algumas empresas gringas lá, falaram lá fora, eu queria trazer esse número para cá, para a galera tangibilizar ainda mais a importância de fazer isso corretamente. Eu queria trazer isso baseado em duas perguntas. Esse estudo gringo falou que um CRM bem feito traz um ROI de 39, em média. Ou seja, 39 vezes o valor investido volta para você ali dentro do negócio. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Pergunta número 1 é, qual o ROI, por exemplo, você vê hoje que acontece no Brasil? Eu tô falando ROI mesmo que é retorno sobre investimento, né? Sobre advertising, né? Então, qual o ROI hoje você vê que um CRM implementado corretamente, feito de maneira correta, mesmo que da forma mais básica possível, já pode trazer de retorno da empresa ali? E aí eu vou fazer isso baseado depois eu complemento com um estudo que a gente já fez aqui. E número 2 é, você acredita que inicialmente pode ter alguém da empresa a fazer isso, depois tem que ter alguém específico? Como é que funciona isso aqui internamente? Te pergunto isso e vou te dar um dado complementar de uma coisa que a gente já viu aqui na Métricas. Uma grande empresa de moda, dona de uma porrada de marca lá dentro, o diretor do nada falou que o pessoal enviava muito e-mail e tinha que diminuir a quantidade de e-mail enviado. Baseado no quê? Na opinião dele. Né? A gente mostrou que, na realidade, a gente não é de CRM, mas o que a gente havia feito com Métricas Boss Consultoria com essa marca de moda, junto ao time que tocava CRM, na realidade foi uma clusterização. Então sai muito e-mail sim, mas o Pedro Ivo não recebe mais de 2 no mês, na semana. Vai sair muito e-mail, só que são bases separadas. Então talvez eu esteja falando com o Ivo na segunda, porque hoje eu tenho frete grátis para Minas Gerais. Talvez eu esteja falando quinta-feira com o Ivo, porque hoje a camisa que ele já comprou XPTO, eu agora tenho uma muito parecida,
que tá com desconto. Ou tem uma parada complementar à camisa que ele comprou. Então o Ivo não recebe a comunicação igual a todo mundo todo dia. Eu não pego all-in e disparo. Inclusive, é um nome muito feio. Mas all-in dispara assim pra geral. E a gente trouxe isso e mostrou quanto que o e-mail convertia e participava da venda direta do negócio. E mostrou, por A mais B, quanto que o e-mail participava de forma indireta da venda. Então preste atenção, no dia que sai o e-mail, olha o pico de venda que você tem em Google Ads, em Facebook, em orgânico, indireto. Que a pessoa viu o e-mail, olhou e falou, cacete, deixa eu entrar na loja. Não clicou. Simplesmente ela não clicou, mas ela abriu. Então a gente começou a fazer umas correlações de taxa de abertura de e-mail com acesso, taxa de clique com acesso e correlação do produto ofertado no e-mail com a venda desse produto ali dentro. E, no final das contas, não é uma correlação esdrúxula, é uma correlação totalmente verídica. Por quê? Se no e-mail eu ofereci um copo preto e eu não estou falando em lugar nenhum a mais desse copo preto, não vai ser magicamente que esse copo preto vai vender nas outras origens pra caralho. A influência só pode ter sido do e-mail, mesmo que não diretamente. Estou trazendo isso aqui para complementar para as pessoas, um case que a gente já trouxe aqui de análise de dados para uma empresa, para voltar ao cerne da questão para você, que é quanto de ROI um CRM bem feito pode trazer para as empresas que você já tem de conhecimento de cliente está dito, e 2, como é que pode alguém começar a fazer isso e depois ter uma área específica? Para isso, uma pessoa específica, quem deve ser talvez a pessoa a dar o pontapé inicial para executar isso? Perfeito. Essa pesquisa não está muito distante do que a gente tem entre os nossos clientes, não. Pegando todas as verticais que nós atendemos, o ROI varia de 40 a 50, absurdo, na média. Absurdo. Quando a gente pega alguns casos mais avançados, a gente tem até vergonha de falar, porque são números de centenas. E aí fica parecendo mentira quando a gente fala tudo isso. Mas eu não me prendo muito a essa questão do ROI, Gustavo, justamente por conta disso que você acabou de colocar. Da participação assistida, né? A participação assistida, o modelo de atribuição. Porque quando a gente olha simplesmente, por exemplo, um last click para um ambiente online, é uma visão muito curta do impacto da jornada, né? Que aquilo tudo tem causado na marca. Inclusive, não só o impacto online, mas o impacto offline também. Legal. Que poucas marcas medem hoje, o Luciano até colocou aqui agora há pouco. O que aquilo está gerando de venda na loja física? Isso está sendo medido de alguma maneira? E é muita coisa. E de novo, back to basics. O que a gente fez nessa grande marca, para mostrar também o potencial que trazia para a loja, era doutrinar a vendedora a perguntar onde que ela viu a promoção. Só isso. Onde você viu a promoção? Recebi o e-mail. Pronto, só isso. Obrigado. Tá lá, né? E por isso que a gente traz dentro da plataforma um modelo em que a gente olha, assim, o last click, aquela pessoa que diretamente recebeu o e-mail, clicou e comprou dentro da sessão, que também tem essa, né? As sessões são limitadas. Sim. E também o modelo que a gente chama de receita influenciada. Que é a pessoa que abriu o e-mail, ela não só recebeu, não, porque só receber pode ficar lá na paisagem. Ela abriu o e-mail e dentro de uma janela de tempo que ela vai escolher, ela como marca, a pessoa fez uma compra. Então, se eu te mandei um e-mail, você abriu esse e-mail, 5 dias depois você entrou no site por conta própria e fez uma compra, aquele e-mail ajudou de alguma maneira. Se você recebeu esse e-mail, abriu o e-mail, 2 dias depois foi numa loja física e fez uma compra, essa compra, a receita dela é atribuída àquele e-mail. Dentro de uma janela, que também não pode ser eterna, porque senão a gente pode achar que mandei um e-mail hoje, depois de 9 meses a pessoa comprou, aí não dá para falar isso também. Mas aí a gente começa a entender justamente isso que você falou, né? A venda assistida, o modelo de atribuição. E eu acredito piamente também, Gustavo, que não é só o e-mail que está gerando aquela venda. Com certeza. Né? É todo um mix de marketing que está sendo usado para direcionar aquilo. Não dá para acreditar o valor daquela venda simplesmente porque eu mandei um e-mail, a pessoa abriu e comprou 5 dias depois, na loja física, aquela venda foi creditada ao e-mail. Também tem a vitrine que estava bonita, o atendimento que foi muito bem feito, o shopping que atraiu a atenção da pessoa para que ela fosse lá. Então, eu acho que tem outros vários investimentos que as empresas têm que fazer. E quando eu falo que foi, o CRM gerou essa venda, é muita presunção. É todo um conjunto de coisas que eu acho que tem que estar bem arquitetadas para aquilo ali aconteça. Legal. Boa. A gente tem uma perguntinha capciosa final para você aqui, que eu vou mandar você ficar pensando aqui agora que você vai trazer para a gente, que a gente vai dar um recado antes de você trazer a resposta. Que na realidade, queria que você trouxesse para a gente trazer aqui, elucidar a cabeça das pessoas. Falei bonito agora. Bonito. Quais são os erros principais que as empresas cometem
ao trabalhar com CRM. Então, a gente vai dar um recado pra galera agora, né, Luciano? Vamos dar, eu lembrei. Tu sabe o Com recado, certeza, eu sei o exatamente. recado. Então, ó, primeiro recado, 20% de desconto aqui na descrição no Spotify ou no YouTube. Coffee Mais, muito forte, tá? Inclusive, vou pedir de novo. Pode mandar aí, Thiagão, pode mandar cápsula que a gente aceita, E, beleza? Luciano, essa conversa com o Ivo aqui, Ivo é um cara caro. Cara, Veio de BH pra cá. cara, Veio exatamente. de BH pra cá. A Dito é a maior CRM hoje do Brasil, que sai da América Latina. O cara atende Chili Beans, o cara atende a torta direito. Ele tem mais gente na área de vendas do que em outras áreas, porque vende tanto que ele tem que contratar mais gente. Exatamente. Quanto seria pra ter a mentoria do Ivo, igual tá tendo aqui agora no podcast? Igual a gente tá tendo aqui É um valor agora. inestimável. Inestimável. Mas como é que a galera pode mostrar o seu valor? Se você... Eu falo isso direto, e é foda, aí até desculpa, porque eu vou brigar aqui com a galera. Se você não entrar no Spotify agora, dar um pause e der 5 estrelas Você nem nesse dá pausa, episódio, pode continuar ouvindo. pode continuar ouvindo, inclusive. Enquanto eu tô falando aqui, você tá fazendo. Eu não vou te entender, cara. Porque a gente tá aqui gerando conteúdo gratuito pra vocês. Vocês vão pegar isso daqui e vão implementar segunda-feira no trabalho. Qual foi o Fingindo ROI? que foi você que teve a ideia. A gente tá falando do ROI de CRM, qual o ROI de ouvir um podcast gratuito? Exatamente, gratuito. Absurdo. De graça, trazendo uma porrada de gente foda. Infinito. Pô, então vocês estão de sacanagem com a minha cara. Tem que fazer 2 paradas, né, Luciano? Dar 5 estrelas no Spotify. Isso. Pra gente poder Ativar ver o se tu é sino um cara no YouTube. maneiro. Senão a gente não vai te estender legal, não. Vai ver que você é uma menina maneira, um brother cara legal aí, você vai dar 5 estrelinhas aí no Spotify, senão a gente não vai te estender legal. E eu não quero rogar praga, mas dizem que quem ouve o podcast e não dá 5 estrelas e também não compartilha com os amigos, começa a dar um monte de cagada no CRM, tá? Fora o robozinho de boleto É, que eu fico não, botando pra gerar no E me site. falaram que dá muita cagada no CRM. O vendedor de loja começa a preencher dado cagado, você começa a ir pra blacklist, 3% da tua base começa a falar que você é spam, você tá fudido pro resto da Vai ter vida. que pagar Quem retorno de sabe PF os pra poder 3%? disparar e-mail. Quem sabe que os 3% da tua base não tá aqui? Exatamente. Olha só, você quer que a gente clique em spam? Tu não quer. Então quem Exatamente. quer rir tem que fazer rir. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Cara, essa 5 é boa. estrelas no Se Spotify. vocês não curtirem essa porra no Spotify, eu vou começar a botar vocês no spam no meu e-mail. Olha aí, hein? Tu não quer isso. A gente não quer rogar praga. Mas quem sabe a praga não vem. Então, no mínimo, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha com seus amigos, compartilha com mais gente que possa ser útil essa informação, que eu tenho certeza que vai ser. E agora, Ivo vai trazer pra gente quais são os principais erros que a galera comete. Cara, tem muito erro, tem que escolher só 3. Escolhe 10, né? Vamos O lá. podcast 2 agora. Vamos lá. Eu acho que vale a pena, cara. Vou passar a tarde aí também, a gente grava mais alguns. Primeiro erro que eu acho é a gente fazer o contato com o consumidor na hora errada. Tá. E eu vou exemplificar esse erro com um exemplo próprio. Uma vez, pesquisei na internet uma compra de um computador. Pesquisei, escolhi uma loja, fiz a compra do computador. O que aconteceu? No dia seguinte, essa marca caiu na tentação de me mandar um e-mail, porque ela me botou num mailing e me mandou um panfleto eletrônico. Esse panfleto tinha vários erros nele, né? A gente pode só daí já abrir outros erros. Tinha produto que não me interessava, mas o problema principal tinha o mesmo computador que eu tinha comprado por um preço mais barato. Então, falar na hora errada com o consumidor pode ser um grande tiro no pé. Eu estava super feliz com a minha compra, eu não tinha recebido ainda o computador, ia chegar na minha casa daí a 5 dias, e essa marca jogou no lixo a nossa relação, porque ela não segurou a tentação. Posso te dar um exemplo aqui? A marca ainda podia pegar alguém que ficou revoltadíssimo com isso e ferrar ela. Vou dar um exemplo. Comprei uma geladeira à vista para ter desconto e pagar mais barato. Geladeira chega na minha casa, estou feliz, aquela geladeira, eu serelepe pimpão, botando as coisas na geladeira. 2 dias depois que a geladeira chegou bem rápido, inclusive, chegou em uns 3 dias. 2 dias depois que a geladeira chega, eu sou impactado por um e-mail que diz pra mim que aquela geladeira entrou em promoção. E aquela promoção deixava a prazo o preço da geladeira mais barato que eu paguei à vista. O problema não é a empresa fazer isso, é porque eu não precisava saber, né? Exatamente. Essa é a parada, é a comunicação. Só que aí você pega uma pessoa tinhosa igual a mim, o que eu fiz? Cliquei na geladeira, botei no carrinho, apertei o X e fui embora. O que começou a acontecer? O pixel do Facebook, do Google começou a me impactar com a geladeira. O que eu fazia? Clicava na geladeira, botava no carrinho, apertava o X e ia embora. Tinha dias que eu tava mais puto, eu clicava na geladeira, comprava no boleto e não pagava. Eu fiquei fazendo isso durante uns 5 meses, até na minha cabeça, a conta de quanto a empresa gastou de anúncio errado comigo e de CRM errado comigo, ser o valor que eu gastei na geladeira. Sensacional. Pô, exatamente, cara. A empresa pode fazer esse tipo de estratégia, só não precisa
avisar para todo Sim. mundo, porque às vezes a gente tá super feliz com a compra, igual você tava com a sua geladeira, o que acontece? A marca joga no lixo e a gente fica super triste e deixa de comprar naquela marca e tem ódio dela e começa a falar mal dela por conta disso. Né? Eu já contei esse caso para milhares de pessoas, você também. Então, acaba gerando o efeito inverso. Acho que esse é um grande erro. Tem um outro grande erro, cara, que é a gente falar com os consumidores errados. Tem a ver com esse também, mas vou dar um outro caso aqui, contar um outro exemplo. Eu uma vez recebi um e-mail da minha gerente de banco me oferecendo uma linha de crédito. Mandou lá, falou, olha, eu tenho uma linha aqui, as condições estão muito boas e etc. E, assim, não que eu seja rico, cara, por mais que vocês fiquem brincando aí, eu não estou precisando de linha de crédito nenhum. Mas fiz questão de responder para ela, falando, olha, fulana, acho que você poderia segmentar dentro da sua base aquelas clientes suas que em algum momento chegaram no limite da conta ou já entraram no vermelho em algum momento ao longo desse ano para oferecer essa linha de crédito. Talvez você tenha uma aderência maior nesse público, nesse segmento. Ainda tentei ajudá-la de alguma maneira. Pois bem, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela não respondeu. 5 dias, ela me ligou. Ô, Pedro, você me desculpa aquele e-mail, foi o sistema que mandou, né? Botou a culpa no sistema, não tinha nada de sistema. Ela que mandava mesmo. Adoro sistema. Você me desculpa, é o sistema, cara, não sei o que, achei muito legal a sua ideia, obrigado, mas deixa eu te falar, você não tá precisando mesmo dessa linha, não? Ela tá com uma condição muito legal e os juros e não sei o que. Eu falei, pô, insistiu. Tu errou 2 vezes, meu. Eu falei, cara, Errar é feio, mas persistir é foda. persistir é foda. E o que era a questão, gente? Ela não tava interessada em me ajudar, ela tava interessada em empurrar um produto para mim, que possivelmente ela tinha uma meta que a empresa tinha colocado para ela. E aí, acho que esse é um grande erro que várias empresas colocam, né? De pensar antes no produto e antes no que elas têm que girar e menos no consumidor. Boa. O consumidor é deixado lá de lado e às vezes é empurrado alguma coisa para ele, alguma coisa que ele não precisa. Pode ser até que ele compre, Sim. mas ele vai comprar uma vez só e depois não vai retornar porque ele não está precisando daquele produto. Vou pegar só esses teus 2 erros rapidinho, se você quiser listar mais. O primeiro erro poderia ser evitado a partir do momento que eu pego a base de quem comprou aquele produto, no caso você e eu ali, e excluo essa galera para não receber de novo. Essa é uma forma de resolver isso. E o número 2 era você segmentar melhor as pessoas, olhar o produto e a aderência para essa galera e falar com quem tem mais chance de converter. Cara, e depois, mesmo que você tenha falado errado, você não persistir no erro. não persistir, né? Porque Boa. a gente, como consumidor, gente, nós estamos cada vez mais exigentes. A gente não quer ser tratado de maneira genérica, Sim. a gente não tem tempo para ficar olhando coisas que não nos interessam. Sim. Então, as marcas têm que pensar cada vez mais em como elas podem ser relevantes para nós. Boa. E eu vou trazer o terceiro erro, que eu acho que ainda hoje é cometido por muitas marcas. É o erro de achar que quanto mais eu comunico com o cliente, melhor. Que é um erro advindo lá do século passado, quando existia a chamada comunicação de massa. Boa. Ou seja, eu preciso comunicar com a minha audiência, eu vou botar na Globo, porque aí eu mostro o meu anúncio para todo mundo e tem muita gente sabendo daquilo. É o chamado broadcasting, né? Boa. Eu transmito a minha mensagem para o máximo de pessoas possível, achando que aquilo ali vai dar resultado. O que acontece? O pessoal traduz essa estratégia do broadcasting para o meio digital. E começa a entender que, poxa, quanto mais eu apareço para o consumidor, melhor. Quanto mais e-mails eu mando para ele, melhor, porque ele vai estar, né, como se fosse o Jequiti ali, aparecendo o tempo todo na cabecinha do consumidor. E a ideia não é essa. No digital a gente não pode fazer mais isso, gente. Porque vira paisagem, né? E aí, o que as marcas acham? Nossa, tá dando certo aqui, ó. Tô mandando e-mail, tá gerando uma receita. Vou aumentar a quantidade de e-mails, porque quanto mais e-mail, mais receita. E a ideia não é essa. Existe uma métrica no digital chamada de ARES, que é a receita média por campanha enviada, vamos dizer. E aí, o que acontece quando a gente controla bem o ARES? A gente vê que existe uma questão de eficiência. Não é quanto mais e-mail, mais receita. Se eu mando 10 e-mails e gero R$10, não quer dizer que eu vou mandar 20 e-mails e vou gerar R$20. A eficiência costuma cair, porque eu deixo de ser relevante e passo a comunicar de maneira excessiva com o meu cliente. Boa. Então, acho que esse aí é um erro que o pessoal tem que segurar a ansiedade para poder não cometer. É que as pessoas, eu também acredito que as pessoas pensam muito sobre as paradas serem complementares em cada canal. Porque existe uma lógica dessa
lá pro Instagram, por exemplo. Você vai lá no teu Insights do Instagram lá, teu Instagram Analytics, você pega a quantidade de alcance e nessa mesma área você desce até o final, você vai ver a quantidade de pessoas impactadas. Você faz uma divisão de alcance de pessoas impactadas, você tem uma noção de qual a frequência que seus posts estão aparecendo para essas pessoas. E aí dizem que o ideal é você ter uma média de 8. Em 8 significa que a galera realmente está sabendo quem é você e está vendo toda hora. Mas isso é no Instagram. Não necessariamente essa frequência de 8 vai ser aplicada ao e-mail. Porque imagina, se tiver uma frequência de 8 no e-mail, mesmo que você dispare um por dia, você não atende. Você vai ter que disparar mais um ali, porque são 7 dias na semana. Cara, imagina a vendedora de loja mandando 8 mensagens por dia para cada pessoa. A pessoa vai, né, denunciar. Então tem que ter ali o cuidado mesmo para use com moderação. E se eu puder deixar a última dica aqui, é pra galera que agora tá usando aí sistemas, tipo, mandar alô no WhatsApp, você vender, comprar de novo. Cara, só tenta no seu script igual pra todo mundo. Puta que me pariu. Eu sei que é difícil, que tu vai falar com gente pra caralho. Porra, vejo. essa provavelmente vai ser a última vez que eu te mando uma mensagem. Nossa senhora. Porra, sempre os mesmos. Oi, Gustavo, tudo bem? Eu não sei quem da loja tal. Pô, não te conheço, tá ligado? Porra, eu vou ficar... Primeira coisa, pô, fala comigo de uma forma diferente. Fala, Gustavo, tem tempo que você não compra aqui. Pá, pô, te mandar um desconto aqui pra você ver uma parada diferente. Muda pelo menos o testezinho aí do jeito que você tá fazendo, porque eu sei que você vai falar com muita gente, mas, sei lá, clusteriza essa galera e entende basicamente em 4, 2 ou 3 grupos ali e faz uma mensagem padrão pra cada um que você vai ter uma assertividade melhor, porque eu recebo suas mensagens, olho, não vejo, porque eu sei que é spam pra mim no WhatsApp. Entendeu? Deixa eu aproveitar esse gancho, cara. Sabe o que eu faço com isso daí? Cara, isso é muito filho da... Eu marco a reunião e não vou. Caralho, é demais, hein? Porra, escroto. Aí alguém é tóxico, né? Escroto. Eu sou tóxico. Desculpa, gente. Vou dar a última dica em cima disso que o Gustavo falou, né? Como a gente pode abordar um cliente. Vamos pensar de novo no varejo. Tá lá a vendedora da loja, recebendo um contato para ela fazer via WhatsApp. O que a gente recomenda? Que esses contatos não sejam sempre sobre produtos, sobre ofertas, né? Com a pegada de venda. Normalmente é só, né? Normalmente é só, porque o varejo pensa muito isso, né? Muito no curto prazo. E o consumidor, ele não está todo dia no momento de compra. Ele, às vezes, compra um produto, vai demorar ali 1 mês, 2 meses para ele comprar novamente. Claro que a gente quer encurtar isso para aumentar a frequência, mas não é a qualquer custo. E uma das maneiras, né, muito legais da gente manter o consumidor engajado é através de conteúdos relevantes. Por isso que eu falo que o varejo ele tem que pensar cada vez mais como mídia também. Legal. E o varejo, não estou falando lá daquela entidade, marca. Estou falando da vendedora da loja. Ela também atuar de maneira a ajudar o consumidor com informações, com conteúdos relevantes. Algumas marcas que nós atendemos começaram a fazer muito bem isso e dá super certo no médio e no longo prazo. Por quê? Legal. O consumidor ele recebe ele não só uma oferta de compre uma camiseta, mas também uma dica de como fazer exercício em casa. Boa. Uma dica de local que ele pode visitar perto da casa dele. Uma dica de vinho que ele pode tomar. E a gente pensa, puxa, mas isso é o objetivo da marca? É. Porque o objetivo da marca não é vender um produto. O produto ou o serviço é um meio para que a pessoa alcance algum objetivo. Perfeito. As pessoas, gente, elas não compram produtos. Elas sempre estão comprando uma melhor versão de si mesmas. Boa. Quando eu comprei essa camiseta aqui, não era uma camiseta simplesmente, apesar dela ser muito bonita. Eu estava comprando o Ivo mais bonito. Tá certo que não funcionou tanto, né, cara? Mas o meu objetivo era esse. Sim. Quando eu corto meu cabelo, eu não estou comprando um corte de cabelo, eu estou comprando de novo o Ivo mais bonito. Corta menos, tá? Tá difícil. Eu estou comprando, na verdade, não é só o Ivo mais bonito, eu estou comprando, gente, um elogio da minha esposa. Sim, lógico. Um beijo para ela. Eu quero chegar em casa e ela me elogiar, me achar bonito. É isso que eu estou comprando. Quando as empresas entendem que, né, o produto é simplesmente um meio para que alguém atinja um objetivo, o jogo fica muito mais fácil. E aí, só para terminar, vou dar um exemplo muito prático disso. Vocês frequentam academia? Não, só do meu prédio. Nem eu. O resto disso eu fiz filantropia para Smart Fit durante um tempo. Pois é, filantropia ou, né, financiamento. Eu achava que, na realidade, primeiro, eram 2 pontos. Um, que eu ficava com pena da galera. Falei, pô, os equipamentos, vou ajudar, né? Pra eles terem um equipamento melhor. E 2, eu achava que magicamente por pagar eu ficava magro. Não funciona. Mas a academia, acho que é um ótimo exemplo de alinhamento expectativa. Quando você chega lá, a primeira coisa que acontece é a pessoa pergunta qual que é o seu objetivo. E o objetivo não é fazer exercício. O objetivo é emagrecer, ficar forte ou ganhar saúde. Tem gente que vai na academia também para conhecer pessoas, mas essa opção lá no formulário não tem. Não tem. E aí, de acordo com o seu objetivo, o seu personal vai te dar uma ficha diferente
para que você atinja o seu objetivo. Se passou um tempo você não atingiu o objetivo, o que você vai fazer? Cancelar a academia. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte que tem uma academia e ele descobriu que estava tendo um cancelamento muito grande na academia dele. E eu falei, Eduardo, tenta descobrir, cara, se é todo mundo ou se existe um segmento específico que está cancelando. Ele foi lá, voltou, falou, vou descobrir, cara, tem um padrão aqui. Geralmente são mulheres de 40 a 60 anos que falam que o objetivo delas é emagrecer. Mas o que aconteceu, Eduardo? Elas não estão indo na academia? Aí ele foi lá, vou olhar. Não, Iva, elas estão indo todo Elas dia. emagreceram. Elas estão fazendo, mas não estão emagrecendo. E aí ele foi descobrindo, conversando com as clientes que estavam cancelando, e descobriu que a alimentação delas estava toda cagada. Já que aqui a gente pode falar palavrão, né? Estava toda atrapalhada. E aí, o que ele passou a fazer? Dar orientação nutricional para essas clientes. Resolveu o problema, elas pararam de cancelar, porque elas estavam atingindo o objetivo delas. Maneiro. E a princípio, o que ele pensava? Dar orientação nutricional não é meu papel. Cara, o papel é fazer a cliente emagrecer. O negócio dele é esse. Não é colocar aparelho e personal trainer. Então, quando a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla de qual que é o negócio, a gente começa a entender que existem bons conteúdos e existem boas estratégias que a gente pode fazer, além do produto, que podem ajudar o cliente a atingir o objetivo. E ele atingindo o objetivo, ele vai continuar conosco, vai se manter leal com a marca. Eu vou tentar trazer 3 exemplos do que você falou, para ver se fica tangível. Um é um case que você mesmo já disse, não sei se essa marca ainda é cliente de vocês, que é a Chili Beans. Sim. Então você compra um óculos da Chili Beans, você não recebe um e-mail de oferta da Chili Beans, você recebe um e-mail falando como cuidar do seu óculos, como fazer a limpeza, como cuidar, como armazenar e tal. E depois, em outro momento, pode ser que a Chili Beans, de acordo com o meu engajamento nessas informações, me mande um próximo e-mail. Perfeito. Para isso, de compra, né? O segundo exemplo que a gente pode mencionar aqui é o exemplo da Farm, com as próprias vendedoras da loja física da Farm. A maioria dessas vendedoras da loja física da Farm hoje são influencers. Sim. Elas têm seu próprio perfil do Instagram, que elas postam dica de não sei o que, elas postam a roupa, elas postam elas usando a roupa em tal ocasião, elas usando a roupa em tal momento. E elas ainda botam o link. Mandam também para sua carteira de clientes. Orgulho de atender a Farm. Beijo pro pessoal. Então, ela manda essas informações tudo ali, ainda faz o uso do produto, ainda fala, tem últimas unidades, fala comigo, usa o cupom no site e tal. E o terceiro exemplo aqui, um exemplo acho diferente, que é o exemplo da Boticário. A Boticário, ela não necessariamente conseguiria ter várias pessoas da própria empresa sendo influencers. E que ela pegou várias pessoas do segmento que ela queria atingir. Jovem, pessoa de 40 a mais e tal. Pegou essas pessoas e deu assessoria de marketing digital para essas pessoas, para que essas pessoas se tornarem influencers com a Boticário ajudando por trás e vendendo Boticário o tempo todo. Perfeito. Então transformou isso, falou, não vou conseguir ter. Você vê, a gente aqui hoje, quando fala de serviço, eu e o Luciano, a gente precisa estar aqui para sermos também uma parte de mídia da empresa. Você, na Dito, precisa estar aqui, precisa estar em eventos, então não vai ser uma parte de mídia da Dito. Pode chegar num momento que você fala assim, não consigo mais ter gente, o que eu faço? Preciso começar a investir em outras pessoas. Trago essa pessoa, ajudo essa pessoa a operacionalizar, entre aspas, o meu pagamento com ela é um pagamento que eu vou começar a negociar de ser publicidade para o meu produto, publicidade para o meu negócio. Então tem uma chance aí de você pegar talvez o personal trainer do teu bairro e ajudar ele em algum tipo de situação, dele fazer os criativos dele dentro da tua academia. E, em troca, ele fala que é na academia XPTO do teu bairro. Então, existem formas de tangibilizar o que você falou aqui para deixar pra galera mais explícito ainda, né? Perfeito. Boa. Luciano, aulas? Aulas, cria. Tá que é isso? Só fiquei aqui quietinho. Não, eu posso falar que quem ouviu isso aqui, como eu, que é anotando as coisas todas aqui, pegando as informações e anotando, sai daqui com um playbook. O Guilherme tem coisa pra fazer. Vai sair daqui com o playbook do que tem que fazer para impactar de forma correta o seu consumidor, falar com ele de maneira ideal e conseguir aí, a galera fala tanto do custo de mídia, do Facebook tá caro, não sei o quê, olha pra tua própria base, o custo de mídia é bem menor e você consegue aumentar ali, fazer uma recompra e tudo mais. Muito obrigado, meu querido, por essa aula, meu amigo, meu parceiro. Que isso, super prazer. Eu tava devendo essa visita aqui. Mesmo. Não tinha nem roupa para vir aqui direito, né? Um ambiente muito chique. Queria agradecer de verdade, gente. Vocês são super parceiros, super admiro Métricas há muitos anos, desde que a gente era Totem Humano, nos eventos. Que eu ia embora dos eventos. Um dia você conta essas histórias aí do Totem contar. Humano, né? Pô, a gente passou por poucas e boas. E é super prazer estar aqui, gente. Sempre tô disponível quando precisar. Porque estamos juntos, muitíssimo obrigado. E pra galera que ouviu, de nada.
por esse podcast. De nada, depois manda pra gente aí feedback. O que você achou do podcast, o que você achou do assunto. Não esquece, se tá ouvindo no YouTube, dá um like, inscreve-se, ativa o sininho. Se tá no Spotify, dê 5 estrelas e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você acredita que vai ser útil. E manda feedback pra gente. Ouvi o podcast, implementei, resultado incrível, isso aqui pra gente é foda. E a gente manda essa mensagem pro Ivo, viu? Um abraço e até o próximo. Valeu!